Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Lula decide não comparecer à posse de Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da posse de Donald Trump em janeiro de 2025, quando o republicano assumirá a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. A ausência de Lula em Washington marca uma decisão simbólica, já que tradicionalmente o Brasil mantém uma postura de diplomacia ativa nas transições de governo dos Estados Unidos. A decisão ocorre em um momento sensível das relações entre os dois países, com Trump sinalizando uma política internacional menos engajada em pautas ambientais e de direitos humanos, temas centrais para o governo brasileiro. Embora Lula opte por não estar presente na cerimônia, a diplomacia brasileira não será deixada de lado. A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, representará o país e deverá liderar os esforços para estabelecer um canal direto de comunicação com a nova administração republicana. Viotti, que já possui experiência em diálogos com o Partido Republicano, será peça-chave para assegurar uma transição diplomática suave e manter o equilíbrio nas relações bilaterais. Segundo fontes diplomáticas, a ausência de Lula na posse não significa um afastamento dos Estados Unidos. O presidente brasileiro já manifestou interesse em estabelecer um contato direto com Trump após o término da cúpula do G20, que ocorre no Brasil em novembro e terá a presença de Joe Biden. Esse evento é considerado uma oportunidade para o Brasil reafirmar o seu papel de liderança em questões como economia sustentável e mudanças climáticas, temas que contrastam com a agenda tradicionalmente adotada por Trump. A verdade é que Lula está perdido e o seu governo já acabou. Provavelmente o petista nem deve ser mais candidato à reeleição em 2026. E Bolsonaro já revela o próximo passo para reverter inelegibilidade. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que o Congresso Nacional tem um papel crucial para aprovar um projeto de anistia que possa reverter sua inelegibilidade, abrindo caminho para sua candidatura nas eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro destacou a importância do Legislativo, afirmando que é o poder mais relevante, superando tanto o Executivo quanto o Judiciário. A perspectiva de reverter a inelegibilidade ganhou impulso após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o que, segundo Bolsonaro, fortalece a direita global. Abre aspas. O Congresso é o caminho para quase tudo. O poder mais importante é o Legislativo, depois o Executivo. O Congresso é o poder mais importante. Ninguém votou em pessoal do Supremo. Fecha aspas, disse ele em entrevista ao jornal O Globo. Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, que conduz a maior parte dos inquéritos em que o ex-presidente é investigado. Segundo ele, o judiciário deveria se limitar a resolver conflitos, enquanto acusa o ministro de agir com motivação pessoal. Abre aspas. Está uma sanha por parte de uma pessoa para arranjar um golpe e condenar. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Meus amigos, agora com a vitória de Trump nos Estados Unidos, a coisa vai feder para Alexandre de Moraes e o governo Lula. E logo de início, Alexandre de Moraes já deve sofrer uma baita pressão internacional para liberar o passaporte de Bolsonaro para ele comparecer à posse de Donald Trump. E por outro lado, senador republicano detona Lula em comissão no Congresso americano. Assista um vídeo. Não é nenhuma surpresa, acho que, se eu não me engano, já negaram 3 pedidos da defesa de Bolsonaro e é óbvio que não é um argumento jurídico. Bolsonaro não oferece nenhum risco de fuga, ele anda pelo Brasil todo, inclusive foi um dos cabos eleitorais mais importantes da disputa municipal, ninguém acha que ele quer fugir do país, né? É absolutamente ridículo isso. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deveria tomar cuidado com o seu cálculo político nessa escolha, porque se por um lado ele não quer que o Bolsonaro tenha esse gostinho de estar ao lado do Trump, de cacifar-se como o grande líder da direita latino-americana, junto com Javier Milei, nesse evento importante, por outro lado, vai ficar muito claro para o mundo e, acima de tudo, para o Trump, o que realmente está acontecendo no Brasil.
o Bolsonaro tem uma relação próxima com Donald Trump. Donald Trump gosta de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está lá como seu porta-voz, como interlocutor, fazendo a ponte. O Trump é muito agradecido ao Bolsonaro por ter sido o presidente que mais tempo levou até reconhecer a vitória meio suspeita cá entre nós de Biden na última eleição, né? E eles têm um alinhamento político, ideológico forte. Então, se por uma questão de picuinha ou por um cálculo político o STF não devolveu o passaporte de Jair Bolsonaro e ele não puder estar nesse momento ao lado do Trump, de novo, né? O Trump vai ficar com um pouquinho mais de vontade de tentar se imiscuir dos assuntos domésticos do Brasil e tem instrumento para isso. Terá ao seu lado o Elon Musk, que também tem motivos muito pessoais até para reagir contra o que vem acontecendo no Brasil e, digamos assim, são dois pesos pesados, né? Então eu se fosse o Alexandre de Moraes, pensando com a minha cabeça, né? A minha imagem congelou. Eu não faria isso. Eu acho que eu também iria por aí. Gerson Gomes, tô aqui, você adivinhou que eu vim com a gravata em homenagem a Kamala Harris. Mas fiquem tranquilos, aqui no Bradock ela não vai aparecer hoje também. E o Bolsonaro? Que história é essa de impedir que Bolsonaro possa ir à posse do Donald Trump? Isso não é muita pobreza política, Gerson Gomes? Na verdade, essa questão do passaporte, eu tenho defendido que ela integra o kit ditadura e ela não se justifica na maioria dos casos, né? Veja que há políticos, por exemplo, e um caso para mim emblemático foi o deputado estadual lá do Espírito Santo, que quando foi preso, perseguido, recebeu o kit ditadura, tornozeleira eletrônica, ficou na tribuna lá da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E eu me lembro que o capitão Assunção, ele foi proibido de deixar o espaço do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No caso dele, além de caçar o passaporte, ele não podia deixar o seu estado. Essas inovações que têm sido feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que todo e qualquer perseguido político no Brasil tem as suas redes sociais bloqueadas, ele não pode se comunicar pelas redes sociais, é obrigado a se recolher em casa. São medidas cautelares que extrapolam em muito a razoabilidade. No caso específico do presidente Trump, que convidaria o presidente Bolsonaro, seu amigo, e como o Rodrigo falou, claro, é notório que eles dois têm uma relação que transcende até a relação de chefes de Estado. O Trump já manifestou que gosta do jeito do Bolsonaro direto, de não ser muito afeito a firulas, aquelas firulas diplomáticas. Ambos são outsiders e, apesar disso, nós percebemos que o Trump tem consciência de que o que acontece no Brasil sofre um delay, uma defasagem de 2 anos. O Trump, ele sabe que ele foi eleito em 2016 e que o Trump da América Latina foi eleito em 2018. O Trump sabe que o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, também foi um voto de protesto da população contra o sistema. O Trump sabe que o Bolsonaro sofreu um atentado até de uma certa forma, um desespero, querendo não deixá-lo concorrer e assumir em 2018, e o Trump também sofreu um atentado que não tirou sua vida literalmente por milímetros. Então, ele sabe a perseguição política, ele sabe que ele sofreu uma tentativa de inelegibilidade com uma situação inédita de um terceiro pedido de impeachment, já quando ele já tinha deixado a Casa Branca, depois a justiça o persegue, ele tem a Polícia Federal, o FBI, invadindo a sua casa em Mar-a-Lago. São tantas as semelhanças que eu posso dizer, Serrão, que se o Alexandre de Moraes insistir com esse kit ditadura, ele vai ter o mesmo destino que aquela procuradora-geral de Nova York está tendo. Hoje vi entrevistas dela, cabisbaixa, dizendo que agora ela vai reagir, etc. Mas cai naquilo que a gente chama de caricato, é o exagero. As atitudes do ministro Alexandre de Moraes já são conhecidas aqui nos Estados Unidos, não somente por parlamentares, o próprio presidente Trump, mas principalmente pelo mainstream jornalístico. Todos já entenderam que o Brasil hoje vive um estado de exceção. E mantendo-se essas posturas,
pelas declarações que eu já vi por aí hoje, Maduro, até vindo de ou países que a gente nem pensava, da China, todo mundo reajustando o seu dispositivo e o seu discurso. Eu acho que, como o Rodrigo falou, se eu fosse o Alexandre de Moraes, baixava a minha bola. Eu também. Senador Márcio Bittar, o Brasil está passando só vergonha internacional sobre esse esquema diplomático de Lula. O que pode acontecer se o nosso presidente Jair Bolsonaro receber um convite oficial, carinhoso do Donald Trump, chamando ele realmente para a posse, e o presidente Lula receber apenas aquele convite protocolar, tipo, olha, estou mandando, mas não quero nem que você apareça. Como é que isso vai ficar? E se o Supremo Tribunal Federal realmente negar a ida a Bolsonaro, a gente gera mais uma crise internacional para o Brasil? Bom, primeiro, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. O convidado do coração do presidente eleito Donald Trump, claro e evidente, não é o presidente Lula, é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu sou otimista. Eu estou, como eu disse no começo, muito feliz e animado. Veja bem, primeiro nós tivemos o resultado das eleições municipais no Brasil. Foi uma lavada. A esquerda foi colocada num canto de cerco, num ringue, num cantinho. É inquestionável a vitória dos partidos de centro e direita, conservadora. A agenda conservadora saiu extremamente vitoriosa nas eleições municipais. O PT saiu aniquilado praticamente. Agora, outro episódio que eu considero acertado, se o Constantino se lembrar, nós falamos disso da outra vez, eu acho que o presidente Bolsonaro acertou de novo ao puxar a liderança da bancada do PL na Câmara Municipal e no Senado da República para ter um protagonismo que não teve há 2 anos e colocar, tanto na sucessão da Câmara quanto no Senado, uma parte da agenda que nos interessa muito. Eu não tenho dúvida que nessa agenda está a questão da anistia a todos os presos políticos do dia 8 de janeiro. E agora, feliz e animado, porque vem uma vitória acachapante. Quer dizer, o presidente Donald Trump ultrapassou aquilo que nós podíamos considerar como ótimo. Ele ganhou nos delegados, ele ganhou no voto popular, mais de 5 milhões de votos. Ele ganhou a maioria no Senado, a maioria na Câmara Federal. E é inegável que a vitória dele influencia o planeta inteiro. E claro e evidente aqui no Brasil. No Brasil, nós temos quem ganha e quem perde. Claramente, quem perdeu foi o PT, o Lula e os seus aliados. E claramente, quem vence, quem se fortalece é o presidente Jair Messias Bolsonaro e os seus aliados. Eu não acredito, talvez vá na contramão dessa opinião, não acredito que o Supremo vá negar o passaporte para o presidente Bolsonaro. Porque, como disse o Rodrigo Constantino, nós sabíamos disso. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil e um pouco fora do país. Só que agora, quando o presidente Donald Trump entra, de certa maneira, nessa história, agora como presidente eleito, então se a Suprema Corte do Brasil continuar com essa imbecilidade, é uma coisa estapafúrdia, sem pé nem cabeça, como disse já o Constantino, o presidente Bolsonaro passou agora meses em campanha. Onde é que está na cabeça de alguém que tem risco de fuga, não tem pista nenhuma disso e tudo mais. Então, ao negar, agora, nesse momento, vai ser uma luz internacional. Isso não vai ficar circunscrito ao Brasil e setores da direita, rede social, para que não vai ser luz mundial. Como é que se nega um convite desse? Então, eu quero terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro vai recuperar os seus direitos políticos, até porque isso já era insustentável, porque o sujeito subiu no palanque no dia 7 de setembro, porque fez uma reunião com o embaixador, ele tem os seus direitos políticos cassados, quando nós temos um presidente da República que foi denunciado, processado por 3 instâncias, condenado, inclusive a instância superior aumentou a pena da instância inferior. Hoje é o presidente do Brasil. Um dia desses, o Zé Disseu também recebeu salvo-conduto. Então, por si só, isso já é insustentável. E o Centrão, ele cheira para onde corre a perspectiva de poder. E, na minha opinião, os últimos acontecimentos apontam claramente que a perspectiva de poder no Brasil está para a direita e não para a esquerda. Então, eu entendo
que o ano que vem nós vamos votar a anistia no Congresso Nacional. Acertou o presidente Bolsonaro de compor com a Câmara e com o Senado e colocar a sua agenda, a agenda nossa, da direita conservadora, também nessa pauta, e não ficamos, como ele dizia, um zumbi. E eu tenho certeza que ele vai recuperar ou por uma reforma do TSE ou pelo Congresso Nacional, que terá que cumprir com a sua obrigação. Por isso, eu estou mesmo animado, feliz e muito animado. Não podia ser uma notícia melhor, uma vitória tão estrondosa como é. E com todas as semelhanças que tem, no caso dos Estados Unidos, com Donald Trump, com o Brasil, com Jair Bolsonaro. Isso é inspirador para nós. A gente já imaginava que com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, os próximos 4 anos, ou melhor, os próximos 2 anos antes do Lula ser tirado da presidência, seriam horríveis para ele. Só que na verdade a gente está em estado de choque e saber que vai ser muito pior do que nós havíamos imaginado. A esquerda, o governo está em desespero absoluto. Comprar briga com os Estados Unidos nesse momento final do mandato dele praticamente acaba com as chances de reeleição. Mas vamos lá. Um dos senadores, talvez o senador mais respeitado, que inclusive foi cogitado a ser o candidato dos republicanos diversas vezes, que é o Ted Cruz. O Ted Cruz, que é do estado do Texas, o estado mais rico dos Estados Unidos, né? Ou um dos mais ricos. Durante uma comissão, fez questão de falar do Lula, chamando o Lula de um apoiador do chavismo, assim, detonando o Lula. É impressionante, a imprensa do Brasil está tentando esconder isso, mas o Lula virou um pária internacional. Nenhum país quer saber de se aproximar do Lula mais, a não ser ditaduras genocidas. China, Coreia do Norte, nós temos agora a Rússia se aproximando do Lula. Agora os países democráticos estão se afastando dele cada vez mais. Não se esqueça que na ONU o microfone dele foi cortado. Pois o senador Ted Cruz, assim, me desculpa usar esse termo, mas ele realmente detonou, cagou na cabeça do Lula, e é bom demais ver isso aqui. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing, anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite Brasil, no caso. the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment?
And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the two ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I would refer you to OFAC for any additional information on. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Nós estamos vendo em todos os níveis do governo americano, Senado, deputados federais, os congressistas nos casos, né? Agora, obviamente, Donald Trump, uma mobilização para realmente ir atrás do Lula. Porque o que eles estão percebendo? O Lula está entregando o Brasil para o eixo do mal, o eixo da ditadura, que é esses países que ele mencionou, Irã, Rússia, China, se tornando cada vez mais anti-americano. Um país que sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Tínhamos os Estados Unidos como nosso parceiro comercial número 1, agora já é a China, graças a políticas de esquerda. O Brasil virou um celeiro da China, completamente dependente economicamente falando. E aqui a gente está vendo agora a mobilização para ver com sanções contra o Brasil. Isso sem falar as sanções jurídicas que vai acontecer em relação aos ministros do STF que participaram da instalação dessa ditadura, que eles pintam de democracia relativa ou sistema judiciário relativo, mas que na verdade é reconhecido hoje por grande parte do mundo como sendo sim uma ditadura que persegue seus opositores políticos. Muita coisa vai acontecer. Eu sei que o governo daqui está tentando passar essa mensagem de que não vai dar nada, isso aí quem tem a perder é ele, muito pelo contrário. O Brasil tem muito a perder, sem falar a vergonha de ter um presidente que não pode entrar nos Estados Unidos, a vergonha de ministros da Suprema Corte que não poderão entrar nos Estados Unidos, de sanções econômicas, militares, jurídicas, todas que você imaginar, contra o Brasil por estar se afastando da democracia e se aliando ao eixo dos países de ditadura. Essa é a situação que o Brasil se encontra em apenas 1 ano e 10 meses do governo Lula. Obviamente, muita parte disso começou lá em 2019, quando alguns ministros da Suprema Corte atropelaram suas atribuições e começaram a usar a Suprema Corte como uma máquina de destruição de opositores e completamente militância e ativismo judicial. Não se assuste, muita coisa vai acontecer. E eu sei de algumas, mas pelo que eu estou vendo tem mais coisas sendo organizadas paralelamente e vai ser um período muito ruim para a esquerda no Brasil e para aqueles que querem se tornar ditadores nesse país. Como a gente vive num mundo globalizado, não tem como você tomar ações aqui dentro sem repercutir lá fora, inclusive ter consequências lá fora. E essas consequências virão. Pode ter a mais absoluta certeza. Tanto é que o Drácula, né, Humberto Costa, senador do governo, líder do governo no Senado, disse que sim, eles temem que há retaliações dos Estados Unidos, e retaliações essas que poderão prejudicar muito a possibilidade do Lula se reeleger. Eu acho muito difícil que o Lula sequer vai se candidatar, sinceramente. E sem falar na crise econômica, na explosão dos gastos do nosso governo, eu acho muito difícil que o Lula sequer tente ir para a reeleição. Agora o que a gente precisa fazer, obviamente, é tornar Bolsonaro elegível. Eu acho que vai ter muita pressão dos Estados Unidos nesse aspecto também, e fazer o maior número de senadores para a gente poder botar o STF de volta na caixa, para fazer o que ele foi designado originalmente para fazer. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.